Olá, eu sou Regina Rapatinácio. Nós estamos aqui hoje na Casa do Biográfico, em Aveiro, Portugal, num momento muito especial em que a formação biográfica aqui completa 3 anos. Nós já temos a turma 1, que se formará o ano que vem com a certificação da escola, a turma 2, que está em andamento, e a turma 3, que está confirmada, com o início das aulas em 8 de janeiro. E hoje nós temos a presença do Ronaldo Perlato, que foi nosso professor, hoje é nosso mentor e parceiro nessa iniciativa da formação, que traz, além de médico, a bagagem de 32 anos da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, Brasil, a ELEB São Paulo, e que nos apoia nessa iniciativa. Temos aqui o Silvio Inácio, meu companheiro de vida, que também junto traz sustentação para esse projeto. E a ideia é falarmos sobre a biografia humana e como o trabalho biográfico, como num mundo em profunda transição e mudança e caos, qual é a importância do trabalho biográfico, do conhecimento da própria biografia. Então, vou dar as boas-vindas para o Ronaldo. Obrigado, Regina. Então, a nossa proposta era que pudéssemos trazer, através da visão do médico, do psicólogo, consultor e da escritora, o que é a biografia. E a biografia, ela é a vida que se desenrola no tempo e no espaço. Quando nós pensamos o espaço, nós estamos falando aqui do espaço que um ser humano se expressa no mundo, onde ele nasce, onde ele trabalha, ele se expressa no mundo e onde ele encerra essa caminhada. Então, pode ser que a pessoa nasça num local e viva lá a vida inteira, ou ela nasce ali e vai para outro local e se expressa, e tudo isso transcorre no tempo. E esse tempo, ele é o passado, o presente e o futuro. Né? É assim que nós podemos olhar a biografia, onde todo esse processo se desenrola. E que processo é esse? É um processo em que parte de uma grande dependência do ser humano, embora a biografia seja única, né? Não existe duas biografias iguais, mas nós não estamos sós. Então, no início da vida, nós precisamos aprender o que é ser humano. Então, nós estamos num processo de grande dependência e vamos evoluindo para um processo gradual de autonomia. E o que que pressupõe isso, né? Essa autonomia significa que o ser humano vai gradualmente adquirindo o seu livre-arbítrio, a sua autodeterminação, o seu autodesenvolvimento, que participa, ou melhor, permite que o indivíduo traga a sua contribuição para o mundo. O desenvolvimento não é apenas único, ele é em conjunto com outros seres humanos, seja nas diversas formas, como empresas, ou uma escola, um hospital, seja onde for. Então, é sempre essa percepção do mundo interno que o indivíduo desenvolve em relação a esse mundo externo. Isso nos permite perceber que existem contextos, né? Nesse processo de desenvolvimento no tempo e no espaço, não existe um certo e errado absoluto, existem contextos. E esses contextos é que nos permitem ir trabalhando, né? Desenvolvendo esse aspecto. O trabalho biográfico, o aconselhamento biográfico, ele é um trabalho que eu gosto de colocar a imagem de que nós trabalhamos com uma lupa. A lupa é um aparelho interessante porque ela não cria nada, mas ela amplia o que já existe. E o indivíduo, como ele vive nesse processo de autodeterminação, autodesenvolvimento, nós estamos vivendo sempre no contato com o mundo externo, muitas vezes nós não paramos para olhar o nosso desenvolvimento. E a lupa permite que eu, em cima dessa escrita que eu fiz da vida, eu vá ampliando e percebendo as conexões, compreendendo as conexões. Acho que essa seria uma imagem, né? Mas gostaria de ver agora a imagem que vocês têm, tanto o Silvio quanto a Regina. Talvez o Silvio possa falar da sua imagem da biografia. Eu acho importante também destacar do ponto de vista da individualidade humana. Há uma pergunta que a maioria das pessoas deveriam se ocupar mais, que é qual é o meu papel, qual é a minha missão de vida, né? E o trabalho com a biografia humana nos dá essa possibilidade de nos defrontarmos, né? E buscarmos respostas a essa pergunta, né? Viver nessa época que nós vivemos,
que é diferente da época que viveram os nossos pais, qual é o significado que isso tem, e principalmente o que é que eu tenho a cumprir nesse mundo, nesse momento em que eu vivo. Então, o trabalho bibliográfico nos dá essa possibilidade de reconhecer a nossa própria individualidade, não é? Nesse momento, nesse contexto, como disse o Ronaldo, né, que nós vivemos. E qual é, a partir disso, né, a partir daquilo que eu sou, daquilo que eu trago, daquilo que me constitui, as minhas forças, os meus talentos, a minha vocação, tudo aquilo que me torna único. Qual é a contribuição que eu posso dar para esse mundo, para torná-lo ainda melhor, né, se possível? Então, o trabalho com a biografia humana nos dá essa possibilidade para que a gente possa fazer algo com isso. Porque a partir do reconhecimento daquilo que somos enquanto individualidade, então temos a possibilidade de também vislumbrar não só o presente, mas o futuro, como já foi dito, e olharmos de que forma, da melhor forma, nos colocarmos no mundo com aquilo que a gente é. Porque a importância disso. Do meu ponto de vista, o mundo hoje vive coisas tão tristes e todos nós, basta levantar o olhar que a gente vê guerras, desumanidade, né? Esse senso de humanidade que parece que se perdeu. Então, com esse autoconhecimento e com o reconhecimento de si mesmo, é quando nós temos mais possibilidade de percebermos que contribuição posso dar para tornar esse mundo mais humano, a começar conosco mesmos, né? Ao reconhecermos, podemos ter mais compaixão, aceitação conosco, com aquilo que somos, cada um. Aceitar aquilo que é e levar a vida adiante com os recursos que tem, né? Buscando olhar não só para si. Então, a partir de si, se eu realmente quero me empenhar num caminho de transformação e desenvolvimento, é também preciso reconhecer que cada um de nós tem uma responsabilidade com o outro. E aí a gente avança, né? Além de nós, já é um contexto social. E qual é a nossa responsabilidade que temos com o outro, no desenvolvimento do outro, no oferecer também condições para que possa haver interações saudáveis, relacionamentos saudáveis, né? E isso significa, dentro das famílias, em primeiro lugar, que é de onde todos nós viemos algum dia, dentro das escolas, das organizações, que são as empresas, instituições nos quais, enquanto adultos, nós nos vinculamos e passamos a maior parte da nossa vida. Então, eu vejo o trabalho biográfico como esse grande recurso salutogênico, né? Ou seja, um recurso que nos dá a possibilidade de bebermos da fonte que é cada um de nós, nós mesmos, para encontrarmos forças que nos trazem saúde, forças que nos trazem a possibilidade de lidar de uma maneira criativa com aquilo que temos, cada um a partir daquilo que é. Isso significa, inclusive, em quadros de adoecimento, ao reconhecer a própria história e fazer essa pergunta para si mesmo: qual é o meu papel? Qual é a minha missão? Hã? Qual é essa dor e esse sofrimento que eu tenho? O que que isso significa? O que que se presta para a minha vida? Mesmo nos momentos de adoecimento, essas perguntas e esse auto-reconhecimento permite com que a gente possa, cada um, né, seguir melhor com a sua vida, com as condições que tem, né, reconhecendo aquilo que você é, e enquanto há a vida, viver a vida, e não apenas se deixar levar pelos acontecimentos. Essa é a visão que eu tenho, né? E uma qualidade, quando nós nos debruçamos sobre a biografia humana, então, de olhar o passado até o presente, é ter uma clareza, conseguir uma clareza sobre o caminho percorrido, né? Então, traz clareza para o pensar, traz a possibilidade da conexão de como eu me sinto olhando para esse passado e quais impulsos surgem. Então, para que eu olhe para o futuro e caminhe com firmeza no mundo de tantas distrações, porque
Outro fenômeno que a gente tem vivido, independente das guerras e das questões políticos, sociopolítico-econômicas, é um tempo, nós vivemos um tempo de profunda distração. Então, o quanto é importante eu estar apropriada de quem eu sou e para onde eu quero ir. E esse para onde eu quero ir também, eu vou falar depois. E aí, a pergunta que eu trago, e grata, Silvio, pelas suas palavras, a pergunta que eu trago para o Ronaldo agora é: como médico, tem, eu acho, dois pontos de vista. Como é que a questão da saúde para alguém que tem essa autoconsciência biográfica, seu papel no mundo, na comunidade, na sociedade, nas relações? E também como é, porque a gente adoece também na vida, né? Então, eu ter autoconsciência, eu posso ter uma vida mais saudável, mas eu não deixo de adoecer. E também, como é o processo de adoecimento, como é que alguém que tem essa autoconsciência biográfica pode lidar com desafios de saúde? Então, acho que você colocou bem essa visão médica da biografia, né? Porque a biografia, ela tem um aspecto biológico, né? O nosso desenvolvimento como seres humanos físicos na Terra, que implica num processo gradual de envelhecimento, que seria naturalmente uma senescência, né? Um envelhecimento saudável, qualquer ser vivo passa por isso. Isso inclui também a saúde anímica, né, da nossa vida emocional e a saúde espiritual. E o Steiner tem uma frase que gosto sempre de repetir quando falamos de biografia, em que ele diz que o processo de autodesenvolvimento ele é necessário para todo ser humano. Se ele não é levado a sério, né, se ele não é cumprido, isso pode gerar vidas vazias. E vidas vazias indica uma falta de saúde física, anímica e espiritual. E quando nós pensamos nesse aspecto, aí nós usamos um conhecimento que não veio especificamente da antroposofia, né, mas é a salutogênese, que é o que gera saúde, né? Então, nós sabemos, como profissionais de saúde, que precisamos entender a doença para saber como cuidar. Isso seria a patogênese. Mas a salutogênese é o que gera saúde, que é mais interessante ainda, né? E nesse processo, quando eu compreendo a minha biografia, quando eu dou um significado diferente para ela e quando eu ajo no sentido de processos que geram saúde, eu equilibro esse binômio saúde e doença, que você colocou muito bem, que mesmo uma pessoa que se cuide, em algum momento ela vai ter algum desafio de saúde. E quando se criou esse conceito da salutogênese, né, pelo Aaron Antonovsky, ele criou uma expressão muito interessante que é o senso de coerência. E o senso de coerência é uma das coisas que mais gera saúde, quer dizer, o pensar, sentir e agir, que são as três expressões da alma, na mesma direção, né? Incoerência entre esses três processos. Ele usava uma expressão interessante que era: o ser humano precisa de uma compreensibilidade, né? Ele precisa compreender a sua biografia, o que ele está vivendo, isso se dá ao nível do pensar. Ele precisa dar um significado diferente àquilo que ele vive, e isso vem muito a nível das nossas emoções, dos sentimentos, e ele precisa agir, né? Agir corretamente para que ele então crie essa consolidação do processo de saúde. Então, uma pessoa mesmo que tenha já uma doença estabelecida, e isso como médico muitas vezes nós percebemos, às vezes a pessoa que vê, às vezes até uma doença terminal, e ele fala, olha, essa doença me fez ser outra pessoa, né? Então, eu posso pensar que a doença que é incurável do ponto de vista físico, ela na realidade curou a pessoa. Mas como que isso acontece? Quando a pessoa busca compreender por que que esse processo se estabeleceu na sua vida, ela coloca um significado, quer dizer, o que que foi valioso, aquilo que o meu coração está presente, no sentido assim, o que que eu aprendo com isso? E principalmente, bom, já que eu tenho essa patologia, o que que eu preciso fazer para consolidar um processo de autodesenvolvimento? Ter uma relação adequada com a doença, uma vez se ela já existe, mas como que eu trago essa doença como uma grande possibilidade de conhecimento? E quando nós olhamos a vida como um todo,
esse processo é o processo saudável realmente de compreender, significar e agir, né, como ser humano, me expressar no mundo. Uma das coisas também que é mais, vamos dizer assim, é a segurança de uma vida mais saudável, é quando esse meu mundo interno consegue se expressar adequadamente no mundo. A minha individualidade se expressa. Esse é um dos motivos mais, é um dos impulsos maiores para a saúde. E o processo biográfico, ele permite que o indivíduo, colocando a sua biografia, a sua compreensão no passado, no presente e futuro, ele pode, inclusive, perceber se ele vem se expressando adequadamente. Se não o faz, é o momento de olhar para o futuro a partir do momento presente e falar: eu quero chegar naquele ponto, o que é que eu preciso fazer para atingir essa meta? Então, o que nós percebemos nos consultórios, né? Muitas das doenças que existem, existem porque o indivíduo realmente não toma a sua vida nas próprias mãos, que é uma frase que nós usamos bastante, né? No livro da Guda, não tem isso, tomar a vida nas próprias mãos, e esse é um processo salutogênico, é um processo que gera saúde. Mas isso eu falei do ponto de vista médico, né? Mas seria interessante observar também, o Silvio trabalha bastante nas organizações, né? Como é que se dão essas relações humanas? Como você vê isso? Agora, não do ponto de vista médico, mas, né, da psicologia, da consultoria. Sim, eu posso dizer que no nível das relações humanas, quer dizer, se serve dos mesmos princípios, né? A grande tônica é o autoconhecimento, né? O trabalho biográfico, aquilo que nos oferece nessa direção, né? De compreensão de si mesmo, compreensão de padrões que se repetem na própria história, né? A compreensão da existência de possíveis momentos de adoecimento, o significado que tem tudo isso permite com que a gente haja consigo mesmo em primeiro lugar, com mais compaixão, como eu já disse, com mais aceitação e principalmente encontrando um sentido, um significado para a minha vida. E essas são as bases que nos permitem transformar. Com essa força, a primeira consequência extremamente benéfica é que o indivíduo que compreende a si mesmo, ele vai compreender melhor o outro. Esse é o ganho, em geral, imediato para as relações humanas, seja dentro das famílias, que é o primeiro organismo social, né, do qual todos nós viemos, mas também nas escolas, nas empresas, nas organizações, independente do porte da organização. A gente está falando de pessoas, e pessoas, seres humanos, só mudam de endereço, né? Mas as questões humanas são as mesmas. Ao mesmo tempo, o trabalho biográfico mostra para nós que temos uma quase que assim algo similar, né, que acontece na vida de todas as pessoas. Existem momentos marcantes da nossa história de vida que acontecem na vida de todas as pessoas, mas a nossa individualidade traz uma outra vertente que é justamente como o nome já diz, né, nos torna únicos, nos torna indivíduos. E quando nós olhamos e reconhecemos a nossa própria história, podemos, a partir desses pontos, né? Porque tudo isso é o que nos constitui no dia a dia e nas nossas relações. Todos os nossos valores, a nossa compreensão de mundo, é o que nós temos a oferecer para o outro, seja em que ambiente for. Então, para a psicologia, por exemplo, o trabalho biográfico traz uma grande contribuição do ponto de vista desse autoconhecimento, né? O conhecer-se a si mesmo, né? O que permite mover-se de forma mais saudável e criativa na vida. E quando a gente olha para o mundo das empresas, existe uma peculiaridade assim que eu gosto de estudar e me dedico muito a isso, que é as relações humanas dentro das organizações, que elas podem ser saudáveis, elas podem ser um ambiente, assim, propiciar um ambiente e uma atmosfera psicológica saudável. Mas, infelizmente, a gente percebe que isso ainda há muito que caminhar por parte de muitas organizações. A visão que o indivíduo tem do trabalho, da sua relação com o trabalho, ela pode ser saudável. Ora, eu digo isso e afirmo isso
não apenas pela experiência profissional de tantos anos, né, dentro de diferentes tipos de organização, e o que também me deu a possibilidade de olhar empresas que fizeram a opção de ser saudáveis, empresas que investiram em desenvolvimento humano, empresas que se dedicaram a propiciar atividades, workshops, vivências, oficinas, onde as pessoas puderam se rever, buscar encontrar-se a partir das suas próprias histórias e das histórias das outras pessoas. E como também tive a oportunidade de trabalhar em organizações que se fecham para isso e que colocam resistências. E a resposta é evidente. Por quê? Porque nas empresas existe algo que nós sabemos que nunca vai mudar. As empresas, olhando efetivamente, quando eu falo empresas, né, organismos sociais, onde se visa lucro, onde o produto ou serviço que oferece busca uma lucratividade, quer dizer, isso implica em produtividade e é absolutamente natural isso ao longo dos tempos, né? Acontece que as empresas, de fato, constituem organismos sociais onde as pessoas passam a maior tempo das suas vidas. E, portanto, se lá não tiver um ambiente saudável, mais francamente as pessoas se aproximam de adoecimento, né? Esse é um dos aspectos que é importante mencionar, mas não é o único, né? Um outro seria as pessoas fazerem na sua atividade profissional algo que não lhes apetece, algo que não lhes dá prazer. E muitas vezes isso acontece cegamente. Por quê? Porque não se conhece. Então, quando dentro das empresas existe um espaço para troca, né? A visão biográfica nos brinda com essa possibilidade do encontro, um encontro verdadeiro, né? Um encontro que traz a verdade de cada uma das pessoas e é colocada à frente, com tudo aquilo que compõe a história de cada um. Quando se faz isso, as pessoas passam a se respeitar mais. As pessoas encontram no outro um ser humano, não só um número, não é? Eu estou falando de coisas simples, mas que a gente percebe com um trabalho que é bastante simples, né? Um compartilhamento da sua própria vida, da sua própria história. Já é um processo que nos leva a uma direção de cura, digamos assim, né? A uma condição de sanar algo que dói profundamente, às vezes não íntimo, quando eu falo aquilo que eu estou vivendo para o outro. Quando eu externo, né? E certamente, aquilo que as empresas buscam só tem a ganhar. Por quê? Porque ao conhecer o outro, eu vou respeitá-lo melhor, tratá-lo melhor como ser humano, e há uma proximidade maior. E, claro, um ambiente como esse é favorável à criatividade, à produtividade, né? Portanto, as empresas têm muito a também ganhar nesse aspecto, investindo em desenvolvimento do seu maior ativo, que é o ser humano, né? Esse ativo social. As empresas não são nada sem as pessoas. E se as pessoas não estiverem com saúde, né, e com disposição, motivação para o seu trabalho, elas não vão entregar aquilo que lhes é esperado delas, né? Aquilo que se tem expectativa. Então, dentro do mundo das organizações, por mais que já se tenha feito, eu considero que ainda assim estamos engatinhando. Tem um potencial enorme que poderia estar sendo realizado, né, que poderia estar sendo concretizado na medida em que as pessoas tivessem mais oportunidades de falar de si dentro das empresas, se colocarem como seres humanos, porque nós não somos máquinas, né? Então, isso tornaria as empresas mais humanas de uma forma geral, empresas que teriam um franco desenvolvimento numa direção mais saudável e um aspecto que é inquestionável. Esse saudável ele é perene, não é? Quando se cria um ambiente, as pessoas passam um ambiente positivo, como eu descrevi, as pessoas passam cada vez mais a terem interesses umas pelas outras, em se apoiarem,
né? E isso é um processo que não tem volta. A partir daí, as empresas passam a ter um crescimento virtuoso, né? Parece simples ao falar, mas a experiência que temos mostra que é simples mesmo, porque não depende de um gestor, né? Muitas vezes o que a gente percebe é isso, nas empresas, um gestor como sendo o centro das atenções ou um estilo de liderança, né? Onde distancia as pessoas. E quando a gente tem a possibilidade de trabalhar com um processo biográfico ou com uma oficina biográfica, quando as pessoas compreendem as leis que regem a vida e, portanto, compreendem a si mesmas e passam a compreender melhor as outras, aquilo que poderia estar centralizado em uma pessoa passa a ser compartilhado, né, horizontalmente, né, porque as pessoas têm mais encorajamento para colocar aquilo que trazem de único, o seu talento, os seus valores, as suas percepções, né? E essas diferenças das diferentes percepções entre as pessoas é o que faz os grupos crescerem. Então, essa visão que eu tenho, tem tantas coisas positivas, mas acho que destaquei aqui aspectos principais que a gente percebe que são importantes nas organizações hoje e por onde as organizações podem caminhar, não é? Ok. Bom, Você que trabalha com a com a escrita, escrita, né? eu vou pontuar que é muito interessante, né? O Ronaldo trouxe essa salutogênese do ponto de vista de quem atua sobre o corpo físico, né? Com medicamento, com Uhum. orientações. O Silvio, a salutogênese foi o tema da tese de mestrado dele, do ponto de vista da biografia na saúde, o efeito dessa apropriação em cima dos conceitos Uhum. da salutogênese na saúde mental de alguém. E, Ronaldo, quando você fala da doença, né, como cura, eu tive uma cliente que chegou pela escrita, ela estava com cancro, chegou porque ela queria escrever, e no processo ela disse para mim: doente eu estava antes, esse cancro me curou, assim, me fez enxergar coisas, eu tinha uma vida vazia, interessante. E o Silvio, quando fala das organizações, uma coisa importante, quando a gente fala de humanização nas organizações, eu já tive uma carreira executiva e sei do que eu estou falando, tanto do ponto de vista dos executivos que atuam, eu como executiva, saber quem eu sou, saber por que e para que eu estou ali, então qual é o sentido de eu estar ali, porque o ser humano, ele tem essa, a antroposofia, quando a gente traz essa visão trimembrada do ser humano, de corpo, alma e espírito, muitas vezes nós estamos muito ligadas naquilo que é corporal, material, o melhor shape, a melhor. Eu estou muito preocupada em ter e me descuido do ser. Então, nas empresas, é muito importante eu perceber, assim, claro que o trabalho é uma obrigação muitas vezes, mas porque eu ter consciência do porquê e do para que eu estou ali. E do ponto de vista da organização, os profissionais de gestão ou de recursos humanos perceberem que essa qualidade, que essa provocação que é oferecida para os seus colaboradores, não se trata dessa humanização, desse excesso de sensibilização, mas de trabalhar com indivíduos que assumem responsabilidade por si, pelo trabalho. Então, não é quando a gente fala em humanização, é essa equação entre direitos e deveres, entre liberdade e responsabilidade. Acho que gosto muito. E o Ronaldo, ele está aqui, mas na ELEB São Paulo, na escola de São Paulo, ele também tem uma sócia que é a psicóloga, que é a Márcia Della Negra, que também foi nossa professora. Bom, eu fiz uma anotação aqui sobre o ponto da. Então, biografia é a grafia da vida, né? E quando eu trabalho muito com a escrita de livros biográficos, autobiográficos, quando eu vou escrever um livro, eu faço um mapeamento da minha história.
E a gente pode olhar, então, essa ordenação, tanto para escrever um livro ou para escrever a mim mesma, para escrever esse mundo interno. Às vezes não sai um livro, mas é como se eu me reescrevesse no trabalho biográfico. E aí cria-se um mapa existencial, né? A gente tem usado essa expressão do mapa existencial. O que que é um mapa? É onde eu me localizo. Então, eu sei qual foi o meu ponto de partida, onde eu me encontro nesse mapa e quais são as possibilidades de direção. Então, eu posso escrever para fora ou escrever intimamente. E quando eu estou nesse geoposicionamento, assim, eu preciso de luz e força. Ontem tinha uma cliente aqui conosco e eu achei sensacional. Ela tinha um bastão de apoio que, além de trazer força para ela se erguer, tem uma lanterna. E eu falei, gente, é isso que a gente precisa na vida, de luz e força, né? Então, a biografia, quando eu vou falar da minha biografia, eu identifico qual a luz que eu trago, qual a força que surge dos desafios que eu enfrentei. E quando eu falei sobre essa questão de corpo, alma e espírito, e nessa sociedade que a gente está, a gente vive nesse momento muita força no que é material, físico, muito trabalho voltado para isso, é, uma luta por uma saúde mental que é importante, mas que ela se perde se eu não tiver esse olhar espiritual. E qual que é essa vertente espiritual? É do sentido que a minha biografia tem. Então, quando um cliente me procura para escrever um livro, é importante qual sentido ele percebe na história. E uma história que faça sentido, ela alimenta qualquer leitor. Porque uma história que faz sentido me ajuda a perceber o sentido da minha própria história. Bom, outro ponto que eu acho fundamental nesse trabalho, que é as bases desse trabalho biográfico, então, é uma leitura contemporânea, com os pés no chão, daquilo que é uma verdade universal, que é uma verdade atemporal. Então, não é uma grande novidade, não é uma nova técnica, não é é eu ter uma grande referência que não muda para eu lidar com tudo aquilo que eu preciso mudar. E aí no trabalho biográfico tem uma oração que eu acho que é de São Francisco, que diz assim: Deus me dê sabedoria para mudar aquilo que eu posso mudar. Deus me dê resignação para aceitar o que eu não posso mudar e discernimento para distinguir uma coisa da outra. Então, também, quando a gente olha o mistério da nossa biografia, e aí a gente traz destino e livre-arbítrio, né? Tem coisas com as quais eu vou ter que lidar pela vida inteira, mas que me dizem respeito. No entanto, eu posso lidar com elas em liberdade, né? Então, esse fio vermelho, saber quem eu sou e qual é o meu desafio, é muito salutogênico, já que vocês trouxeram a palavra. E para eu encerrar, eu tenho a impressão de que quando a gente faz esse percurso, essa jornada, essa travessia em direção a si mesmo, não de uma forma egoísta, mas de uma forma como quem assume o que é seu, se apropria do que é seu e atua no mundo, construindo, contribuindo, eu costumo dizer que, em meio a tantas ameaças, quando você tem a sua biografia nas mãos, podem te tirar tudo, seja por um desastre da natureza, seja por uma guerra, seja por um rompimento, mas sobra muito, sempre. Era essa o ponto que eu queria trazer. Lembrar, então, que nós estamos caminhando para um novo grupo,
que se inicia efetivamente dia 8 de janeiro de 2026. 2026 vai ser um ano importante para todos nós, pela certificação, pela conclusão da primeira turma. Haverá um encontro também dos aconselhadores biográficos, que é um trabalho que está em todo o mundo, né? E a cada 2 anos, profissionais do mundo inteiro se encontram para uma grande convenção onde trabalhos são apresentados. E que nós estamos aqui, o Ronaldo, quem está no Brasil, tem a Escola de São Paulo, quem está em Portugal, venha nos conhecer em Aveiro. E mais alguma coisa que vocês queiram trazer? Eu acho que é importante de tudo que nós falamos é mostrar que existe essa nova profissão no mundo Sim, que é ajudar os processos de autodesenvolvimento. E o que as escolas, tanto a escola no Brasil quanto em Portugal, que temos essa relação muito bonita, o que nós buscamos é que os alunos façam um processo de aquisição de aprendizado, um saber legitimado. Então, o nosso convite, quando um aluno nos procura, é que ele faça o percurso de olhar primeiramente para si, para que ele possa realmente atuar em que área for, seja na área da saúde, seja na área organizacional, seja na área pedagógica, seja como for, mas que ele possa ajudar processos de autodesenvolvimento. Essa é a proposta do aconselhamento biográfico, né? A partir de si, ajudar também outras pessoas a se encontrarem nesse caminho. grata, Ronaldo. E é por isso que a formação, você me lembrou uma coisa importante, tem 3 etapas. Então, essa primeira que o indivíduo olha para si. A segunda etapa é o indivíduo na sua carreira, seja ela qual for, Uhum. é, ele tem instrumentos que vão possibilitar que ele lide melhor com as relações humanas e profissionais. E a terceira fase é para quem quer se tornar efetivamente e atuar como um aconselhador biográfico. E nós temos muitos alunos que vêm para essa transição de carreira, né? Então, é tão interessante, as profissões que nós conhecemos no mundo hoje, elas já foram novas um dia. Isso mesmo. Eu fico feliz de ouvir isso e quero até aproveitar para colocar alguns esclarecimentos. Muitas pessoas perguntam por que aconselhamento, né? Porque em alguns contextos, né, existe o biógrafo, muitas pessoas gostam de usar essa expressão, sendo que o biógrafo é alguém que coleta os dados, né, e escreve a respeito dos dados da vida de alguém. Já o aconselhador biográfico, e fico feliz de participar desse grupo, de formar profissionais que trabalham com isso, diante de uma história de vida, não há apenas uma coleta de dados, mas sim uma ordenação dos dados da vida, o que permite uma visão panorâmica da própria história e encontrar-se, então, um sentido na vida, né? Eu acho que essa é a grande diferença, né? Qual é essa grande imagem Forma. que se forma, que eu tenho da minha vida, da minha história, como um longo fio, né? A gente gosta de usar a expressão do fio vermelho, né? Que nos conduz ao longo da vida, onde nada se perde. Todos os acontecimentos, todos, mesmo aqueles que aparentemente naquele momento exato em que acontecem podem ser tidos como tragédias, mas eles têm uma contribuição para a vida como um todo. Então, poder olhar para isso. Então, esse é o lugar do aconselhador biográfico, de apoiar pessoas a encontrar essa compreensão nas suas próprias vidas, né? Então, é um momento feliz podemos estar aqui celebrando esses 3 anos da escola e convidamos vocês para estarem mais próximos. Com certeza. Muito bem. Grato. Obrigada. Obrigado.